A cena se passa em um campo sereno, banhado pela luz dourada do entardecer. Mary caminha lentamente, refletindo sobre suas ideias e sua luta pela igualdade. De repente, percebe a presença de Jesus ao seu lado. Seu olhar transmite serenidade, mas também um profundo questionamento. Mestre, desde que comecei a escrever sobre os direitos das mulheres, enfrento resistências. Dizem que minha busca pela igualdade vai contra a ordem natural, que as mulheres devem se submeter e que é assim que o Criador deseja. Mas olhando para ti, não vejo um opressor. O que tens a dizer sobre isso? Jesus. Mary, a dignidade humana não se mede pelo gênero, pela posição social ou pelo que os outros dizem. Cada pessoa, homem ou mulher, foi criada à imagem de Deus, e nisto reside seu valor. Durante minha caminhada entre os homens, nunca diminui uma mulher, nunca impus sobre ela um fardo que não estivesse também sobre os homens. E, no entanto, muitos usam as Escrituras para justificar a submissão absoluta das mulheres. Dizem que o silêncio e a obediência são virtudes femininas, que não devemos questionar, apenas aceitar. O verdadeiro silêncio é aquele que vem da paz interior, não da imposição. A verdadeira obediência é ao amor e à justiça, não à opressão. Veja Maria de Betânia, que se sentou aos meus pés para aprender, algo que só os homens faziam. Veja a mulher samaritana, com quem conversei abertamente, revelando-lhe grandes verdades. Veja Maria Madalena, a quem confiei a primeira mensagem da ressurreição. Eu nunca as mandei calar. Então, lutar por um mundo mais justo para as mulheres não é rebeldia contra Deus? Não quando a luta é guiada pelo amor e pela verdade. O que fere o coração de um ser humano, fere o coração de Deus. E a injustiça, Mary, nunca foi parte do reino que vim anunciar. Mary reflete sobre essas palavras. O vento sopra suavemente entre as árvores, como se a própria criação testemunhasse aquele momento de revelação. O diálogo está apenas começando. A brisa suave continua a soprar pelo campo e Mary caminha ao lado de Jesus, absorvendo suas palavras. O céu começa a se tingir com as cores do crepúsculo, criando um cenário de profunda introspecção. Mestre, sempre acreditei que a razão é o que nos eleva. Se homens e mulheres possuem a mesma capacidade de pensar e aprender, por que nos privam da educação? Como podem dizer que fomos feitas apenas para servir e agradar, e não para crescer intelectualmente? A sabedoria não é um privilégio de poucos, mas um dom para todos. Lembro-me de quando criança, ao ensinar no templo, muitos se espantavam, pois esperavam conhecimento apenas dos doutores da lei. Mas o Pai concede entendimento a quem busca, sem distinção. Então, negar a educação às mulheres não é apenas injusto, mas também um desperdício do potencial que Deus nos deu. Jesus, sim. O conhecimento liberta, assim como a verdade. Quando uma alma entende seu valor, ninguém pode mais acorrentá-la com mentiras. É por isso que ensinei a todos, sem exclusão. Vi homens que se julgavam sábios e estavam cegos pela arrogância, enquanto encontrei humildade e sede de justiça naqueles que eram considerados insignificantes. Ainda assim, as mulheres foram ensinadas a se conformar, a acreditar que a submissão é sua única virtude. Muitas têm medo de desafiar esse sistema, pois foram convencidas de que assim ofendem a Deus. O medo não vem de Deus, Mary. O amor lança fora o medo. E a submissão que ensinei não é a da servidão imposta, mas a do coração que se entrega ao bem, à verdade e ao próximo. Ser submissa à injustiça não é virtude, é perda da própria dignidade. Mas como despertar as mentes adormecidas? Como ensinar às mulheres que podem e devem buscar seu lugar no mundo sem que isso as torne pecadoras? Jesus, mostrando-lhes a verdade com amor. Assim como a luz da manhã dissipa a escuridão sem violência, a verdade bem plantada ilumina sem necessidade de imposição. O despertar leva tempo, mas a verdade sempre prevalece. Mary respira fundo, sentindo uma mistura de esperança e responsabilidade. A escuridão da noite começa a se instalar, mas dentro dela uma nova luz se acende. A noite já caiu, e Mary e Jesus continuam sua conversa à luz das estrelas. O ambiente é sereno, mas o coração de Mary pulsa com inquietação e desejo de justiça. Mestre, o que me frustra é que, mesmo com a verdade diante dos olhos, muitos se recusam a enxergar. Dizem que mulheres que buscam conhecimento querem usurpar o papel dos homens, que estamos sendo rebeldes e desrespeitosas. Jesus,
Os que se sentem ameaçados pela justiça são os que mais resistem a ela. Quando caminhei entre os homens, fui rejeitado por aqueles que se beneficiavam da opressão. Os fariseus me acusaram, os poderosos me temeram, mas a verdade não pode ser silenciada para sempre. Então, devemos continuar a lutar, mesmo quando nos chamam de insensatas, pecadoras, desobedientes? Se lutar significa defender a dignidade, a liberdade e o amor ao próximo, então sim, continue. Mas lembre-se de que a verdadeira mudança não acontece apenas pela força das palavras, mas pelo exemplo. O exemplo. Eu tento viver aquilo que prego, mas há momentos em que a desesperança me atinge. Vejo tantas mulheres conformadas, aceitando suas prisões como se fossem parte da ordem divina. O que é aceito como ordem divina nem sempre vem de Deus. O Pai criou todos com valor, não para serem subjugados, mas para caminharem juntos. Ensinei que o maior no reino dos céus é aquele que serve, mas servir por amor é diferente de ser reduzido a um instrumento de servidão. Então, uma mulher que busca educação, que exige respeito, que se recusa a ser apenas um ornamento na sociedade, está seguindo o caminho da verdade? Sim, desde que o faça sem ódio, sem orgulho e sem desejo de vingança. A verdadeira libertação vem com sabedoria e compaixão. Muitos tentarão desviar sua missão, mas continue a plantar as sementes. O amanhã pode não ser seu, mas as gerações futuras colherão os frutos do que você semeou. Mary olha para o céu estrelado, sentindo um peso sair de seus ombros. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas agora ela tem ainda mais certeza de que sua luta tem propósito. A conversa se aproxima de seu fim, mas o impacto das palavras permanecerá para sempre. O vento sopra suavemente, balançando as folhas das árvores ao redor. A conversa entre Mary e Jesus se aproxima do fim, mas seu impacto ecoará por muito tempo. Mestre, você fala de amor e compaixão como forças de transformação. Mas como manter esse amor diante da opressão? Como não sentir raiva quando vejo tantas mulheres sofrendo, silenciadas e privadas de sua dignidade? A raiva pode ser o início da mudança, mas não pode ser o fim dela. O coração inflamado pela injustiça deve ser guiado pela sabedoria, não pelo ódio. Muitos que me seguiram esperavam que eu destruísse os opressores com força, mas eu lhes ensinei que a maior revolução acontece na consciência e não na espada. Então, a educação das mulheres não é apenas uma luta social, mas também uma revolução da consciência? Sim. Ensinar alguém a pensar é libertá-lo de dentro para fora. A ignorância mantém as correntes tão firmemente quanto as grades de uma prisão. Quando uma mulher descobre seu valor, ela não aceita mais ser tratada como menos do que uma criação divina. Mas ainda assim, muitos tentarão impedir essa mudança. Homens e mulheres se agarram a tradições que os oprimem por medo de perder sua posição, mesmo que seja uma posição de servidão. O medo do novo sempre levou os homens a rejeitar o verdadeiro conhecimento. Mas a verdade, Mary, tem um poder que nenhum medo pode apagar. Aqueles que hoje resistem, amanhã podem ser os que despertarão. Então, minha missão é continuar ensinando, escrevendo e falando, mesmo quando poucos escutam. Sim, e lembre-se, a semente que você planta pode não florescer diante dos seus olhos, mas isso não significa que ela não crescerá. A liberdade que você sonha para as mulheres pode levar gerações para se realizar, mas cada palavra sua é um tijolo nesse caminho. Mary fecha os olhos por um instante, absorvendo cada palavra. Quando os abre, vê Jesus sorrindo com serenidade. Ela sente uma força renovada dentro de si. O diálogo pode ter chegado ao fim, mas a missão está apenas começando.